Eu queria meditar com você na palavra do Senhor nessa manhã, num texto que tem falado ao meu coração já há algumas semanas. Algumas semanas atrás, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um texto muito conhecido. Se você não conhecia, você vai conhecer hoje, amém? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas coisas. Olha para esse irmão abençoado do seu lado. Olha e fala assim: irmão, você é uma nova criatura. Você está até mais bonito. Depois que a gente aceita Jesus, a gente fica até mais bonito, irmão. Mas o fato é que a palavra de Deus nos diz e nos ensina que em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós recebemos essa revelação de quem nós somos a partir de agora. E eis que fizeram novas coisas. Só que eu queria falar com você hoje, não só sobre ser a nova criatura a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e nós nos tornamos filhos e um com Ele, nós nos tornamos uma nova criatura nele. Mas eu quero falar hoje do poder da decisão de ser uma nova criatura todos os dias. Porque ser uma nova criatura vai exigir de você e de mim decisões que exaltam ao Senhor e que nos tornam mais parecidos com Ele. Todos os dias, não só no dia que você aceitou Jesus, não só no dia que você se batizou, não só no dia que você rendeu a sua vida a Cristo, não. Todos os dias são dias que você vai manifestar o amor do Senhor, a graça do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida de outras pessoas, através das decisões que você vai tomar. Então, ser uma nova criatura não é uma decisão somente, são todos os dias. Todos os dias eu decido ser alguém melhor. Todos os dias eu decido ser um pai melhor, um filho melhor, um homem melhor, um pastor melhor. Todos os dias eu preciso tomar essas decisões na minha vida. Porque senão de nada adianta o dia que eu aceitei Jesus se eu não tive mudança de comportamento. Você entende o que eu estou tentando trazer para você? Que de nada adianta a gente vestir uma máscara, né, de cristão. Eu aceitei Jesus, eu me batizei nas águas, mas não haver mudança de comportamento. Se não haver mudança de comportamento, não existe nova criatura. Porque obrigatoriamente você precisa ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de perspectiva de vida. E falando sobre isso, sobre essa mudança, essa transformação, essa nova essência que o Senhor deposita sobre nós quando a gente aceita Jesus, eu queria trazer com vocês hoje um texto que é um texto que fala ao meu coração de forma tão forte, tão poderosa, que eu choro todas as vezes. Bem que não é difícil eu chorar, né? Todo mundo sabe. Não é novidade para ninguém que o Tiago chora. É novidade? Não é. Mas toda vez que eu leio Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, que é a parábola do bom samaritano, irmão, eu choro, eu me emociono ao ver aquela passagem onde um homem caído e as pessoas passaram próximo a ele, e as pessoas que deveriam sustentá-lo ou estender a mão, não o estendeu. E a gente vai passear por esse texto hoje, você vai sair daqui hoje sabendo que você é uma nova criatura e que, sendo uma nova criatura, você vai ter que ter decisões durante o seu caminhar, durante a sua vida, que vai apoiar a sua vida em Cristo cada vez mais, que vai te sustentar nesse lugar, e as pessoas vão enxergar em você Cristo através da criatura que você tem se tornado. Amém? Então abre comigo, Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos passear hoje aqui, nessa palavra? Lucas capítulo 10, versículo 25, eu vou ler na NVI. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se e pôs Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre,
o que eu farei para ter a vida eterna? Dá uma pausa aqui. Já começa assim. Capítulo 10 começa Jesus falando a respeito de enviar, de missões, de mandar os discípulos para pregar o evangelho. E aí logo em seguida vem um mestre da lei e começa a querer pegar Jesus de surpresa. Querer dar pegar em alguma palavra do Senhor, né, fazer com que Jesus se contradiz. Então, aqui, um perito da lei se levantou e pôs Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? E aí, o que Jesus responde? O que está escrito na lei? O que a lei te diz para fazer? Respondeu Jesus: como você a interpreta? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse irmão que está do seu lado é o seu próximo? Mais ou menos. Tem hora que dá uns arranca toco. Mais ou menos. Tem hora que essa palavra, ame o seu próximo, fica difícil. Irmão, versículo 28, Jesus disse: você respondeu certamente, faça isso e viverá. E aí, o mestre da lei, querendo dar uma desperta para cima de Jesus, volta de novo a palavra para Jesus. Tá, mas quem que é o meu próximo? Jesus, eu fico imaginando Jesus assim: eu vou ter que ensinar esse homem aqui quem é o próximo dele, porque ele viveu até hoje debaixo da lei, sabendo que ele tem que amar o próximo como a ti mesmo, e ele até hoje não sabe quem que é o próximo dele. E aí Jesus responde: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou para o outro lado. Coincidentemente, o pastor, vai sobrar até para mim, viu o homem jogado no chão, todo esfarrapado, machucado, olhou e falou: isso aí não é comigo não. Passou para o outro lado. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, que não sei se ela vai gostar, mas minha esposa tem muito medo de cachorro. E quando ela vê um cachorro, se ele for grande ou pequeno, não importa. Sendo cachorro, é cachorro, morde, tem dente. Para ela, o entendimento dela é esse. E se ela vê um cachorro aqui, ela está na calçada, irmão, ela atravessa a outra calçada. Para passar, para não se deparar com o cachorro. Pode ser o tamanho que for. É uma analogia muito simples, mas a gente precisa entender que aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que um homem que deveria dar o apoio, o sustento a um homem que estava caído, ao ver aquele homem caído naquela situação, ele atravessou para o outro lado para poder não passar de frente, ou não ajudar, ou falar assim: não, isso aí não é comigo, deixa para o próximo. E de igual modo, um levita, aí vai sobrar até para os meninos do louvor, os coitados. Um levita, quando chegou ao lugar, viu e passou também para o outro lado. E aí veio um samaritano, um voluntário, amém? Um volts, estando em viagem, chegou onde o homem se encontrava, e quando o viu, teve piedade dele, se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas, então colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o homem, que foi o homem próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito da lei. E aí Jesus: então, cabeçudo, vai
e faça o mesmo. Cabeçudo é coisa minha. Não está lá na palavra. Vai e faz o mesmo. Sabe, irmão, quantas vezes a gente... E aqui a palavra relata um homem que foi machucado, assaltado, machucado, batido, bateram nele, feriram-lhe ele e deixaram ele jogado. Tiraram a roupa, tiraram a honra dele, as vestes deles e deixaram ele. E quantas vezes na nossa caminhada cristã a gente não se depara com pessoas machucadas, feridas, jogadas no chão, e a gente não tem a capacidade de estender a mão e ajudar. E aí a gente se torna um levita ou um mestre da lei que Jesus está falando. Ah, mas isso aí é para o pastor Sandro cuidar. Ah, isso aí é para o facilitador fazer. Ah, não, isso aqui é um bem social, é o governo que vai ter que resolver, eu não vou nem mexer. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas, não literalmente que está jogada no chão, mas que existem feridas profundas na alma, no coração, e a gente não se compadece com elas. Ah, cada um com seus problemas, Tiago. Eu já tenho problema demais, irmão, eu também. Quer dividir comigo? Quantas vezes a gente não se depara com situações onde a gente vê pessoas necessitadas de uma ajuda, necessitadas de um abraço, de uma palavra, de uma oração, e a gente, com esse rio que flui em nós, a gente vira uma represa, a gente estanca tudo, e a gente não deixa com que o rio flua. Sabe, irmãos, essa palavra, toda vez que eu leio esse texto, eu começo a meditar sobre quem eu sou nessa parábola. Quem eu sou nessa parábola? E aqui a gente vê o sacerdote e o levita, que representa a religiosidade, aqueles que se apegam tanto à religiosidade que esquece das pessoas. Não, porque você tem que andar de tal forma. Não, porque você não pode ver isso, não pode ver aquilo, que você é assim, assado. Vamos ter decência aí, não sei o quê. Tem que ter decência, tem que ter honra, mas pessoas são importantes para Cristo. Porque Cristo não morreu pela doutrina. Cristo não morreu para a gente brigar a teologia, se eu estou certo, se fulano está certo, se o arminiano está certo, se o calvinista está certo, se guardar o sétimo dia é certo ou não. Jesus morreu para libertar pessoas do pecado e da escravidão. E o religioso se apega tanto à palavra e à religião que se esquece que enquanto ele está pegado, pessoas estão sofrendo. Então, quem somos nós? Ou será que a gente é aquele homem caído, no verso 30? Porque a gente pode ser o caído. A gente pode ser, eu me lembro quando eu era aquele homem caído, que precisava de Jesus. E alguém me estendeu a mão. E um bom samaritano, uma boa pessoa, me estendeu a mão e me apresentou Jesus. Quantas pessoas a gente não conhece que hoje é esse homem caído? Quantas pessoas a gente não passa por elas durante o nosso dia, durante o nosso trabalho, durante os nossos estudos, para quem estuda, durante o nosso dia a dia, ir ao mercado, ir a qualquer estação, ir lá no posto de combustível, lavar o seu carro, ou qualquer outra coisa, ir ao mercado ou ir a uma loja. Quantas pessoas nós passamos durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, que precisam de Jesus, que é essa pessoa caída. Que só precisa de uma mão, de alguém disposto a ver e a enxergar, a se compadecer e se aproximar. E é sobre isso que eu vou falar. Ser nova criatura nos traz um entendimento de que nós precisamos olhar para as pessoas da forma com que Jesus olha. Nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus olha, não na nossa ótica. Porque a nossa ótica humana, ela é falha, a gente vai enxergar os defeitos, nós vamos enxergar tudo de ruim que aquela pessoa tem, e a gente ainda vai querer acusar. Não, mas ele está passando por isso, por quê? Por isso, Tiago. Tá bom.
mas vai lá e faz o que você tem que fazer como cristão, como nova criatura. Decida ser essa nova criatura, não que julga, não que aponta o dedo, porque isso Satanás e o mundo já faz, você pode ter certeza. A nossa obrigação e o nosso dever como filhos remidos e transformados pelo Senhor é ser aquele que se compadece, é aquele que ajuda, é aquele que semeia amor e não ódio, não discórdia, não contenda, aquele que leva a paz, leva o amor, leva a graça, não aquele que leva briga, rusga, mazela. Não, isso Satanás já faz, sem receber por isso. A nossa obrigação como filhos remidos e novas criaturas é levarmos o amor do Senhor para as pessoas. Olhar com os olhos de Jesus. E quem é o samaritano? Samaritano é esse que se dispõe. Samaritano é esse que se dispõe a descer o mais próximo daquele caído e fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Curar os feridos, passar o óleo, passar o vinho e curar os feridos. E trazer para mais perto de Jesus. Nós precisamos ser essa nova criatura. E a hospedaria representa a igreja. A hospedaria, aquele lugar onde aquele homem foi tratado, acompanhado por um tempo, até ele sair para caminhar, ele conseguir ter as forças, é a igreja. E quando eu falo a igreja, não é simplesmente a igreja física, mas o corpo de Cristo. É esse lugar, é esse ambiente onde pessoas são curadas, tratadas, e não um lugar onde há acusações e apontar defeitos. Não é esse lugar, aqui não é esse lugar. Aqui é um lugar onde pessoas são curadas, são tratadas. Aqui é um lugar onde as pessoas entram de uma forma totalmente destruída, macetada por Satanás, pela vida, pelas dificuldades que passou, mas aqui é um lugar onde Jesus as cura, onde Jesus as transforma, para que elas possam levar essa palavra para outros. Aqui é esse lugar onde as pessoas são transformadas e se tornam novas criaturas, para serem novas criaturas todos os dias lá fora. Fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou para fazer, fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos comissionou para fazer. E eu queria falar com você hoje sobre 3 atitudes práticas de um homem ou de uma mulher que decide ser nova criatura todos os dias, assim como esse homem, esse bom samaritano. Assim como esse homem, assim como esse bom samaritano, a gente precisa, como nova criatura, receber olhos novos do Senhor, para enxergar o outro. Sabe, por muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente enxerga só aquilo que a gente quer ver. A gente só enxerga os defeitos, nós só enxergamos as falhas e a gente ainda quer acusar ou falar assim, ele está passando por isso porque ele fez isso. Sabe, irmãos? Quando a gente se torna uma nova criatura e decide ser essa nova criatura todos os dias, o Senhor vai colocar novos olhos em você, para que você enxergue as pessoas com os olhos dele, não com os seus. Porque o nosso é humano, nós erramos, nós falhamos todos os dias, mas todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Isso é graça e é favor do Senhor, porque sem isso, irmãos, seríamos consumidos. É isso que a palavra nos ensina. Ter novos olhos é olhar para as pessoas, não com o olhar egocentrismo, não é passar pela velocidade que a gente vive na vida, porque a gente passa e vive uma vida hoje tão corrida e acelerada, que a gente passa pelas pessoas sem perceber quem elas são, ou até mesmo sem perceber o que elas estão passando. Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas você falou hoje na igreja, quando você chegou, e você tentou perceber como que ela está? Porque às vezes as pessoas vêm para a igreja para receber uma palavra e a gente que é filho do Senhor acha que não é para nós, ou a gente não faz essa função de filhos do Senhor e não entrega uma palavra, um abraço, ou faz aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer e deixa a responsabilidade apenas, o pastor vai pregar, o pastor que convence lá. Não é o convence, não é o pastor, é o Espírito Santo que convence. Mas a nossa obrigação é de olhar para as pessoas,
é de ver as pessoas. Porque tem muita gente no nosso meio que está passando por dificuldades, problemas, e a gente não está tendo esse olhar misericordioso que esse bom samaritano e que Jesus nos ensina a ter. E a gente tem que deixar de ser uma igreja, Tiago, cada um que cuida da sua vida, irmão. É mais ou menos, mas deixa eu te falar, como igreja, a gente precisa se compadecer com a dor do outro. A gente precisa, se você não sente a dor do seu irmão, alguma coisa está de errado, você vem aqui que nós vamos orar por você. Porque se você não sente a dor do outro, se você não se compadece com a dor do próximo, onde é que Jesus entrou na sua vida que não te transformou? Onde é que Jesus está que não mudou esse coração de pedra e nos deu, assim como a palavra diz, um coração de carne? Ele nos deu um coração novo, um olhar novo para enxergarmos as pessoas e deixarmos de simplesmente passarmos pela vida das pessoas como um feed do Instagram. Porque hoje a gente passa pela vida das pessoas só no feed do Instagram. Somente nos stories do Instagram. Estou falando Instagram porque eu acho que é o que todo mundo usa. Eu nem uso mais outra porque eu não tenho nem capacidade e tempo para ter outra rede social. Já me toma o tempo que eu não tinha. Mas às vezes a gente passa pela vida das pessoas só no feed. E aí a gente acha que uma curtida em algo resolve aquilo que um abraço deveria fazer. Não, Tiago, eu só curti o feliz aniversário. Você deu um feliz aniversário. Você abraçou aquela pessoa. Você se compadeceu com ela. Você desejou um bom ano para ela. A gente está tão no automático nas coisas, irmãos. A tecnologia é algo maravilhoso. Eu creio que é algo que o Senhor nos deu para que o reino avance, expanda, mas a gente não pode virar refém da tecnologia ao ponto de nos distanciarmos das pessoas. Quantos e quantos filmes futuristas a gente vê, onde as pessoas não se relacionam mais, onde as pessoas simplesmente vivem no mundo de realidade virtual, e isso não está longe, está acontecendo hoje. Há pessoas que não se relacionam mais com outras pessoas, a não ser no mundo virtual. E o olhar no olho, e o ver a pessoa, olho no olho, conversar, passar tempo conversando, passar tempo rindo, passar tempo chorando, se for necessário. Quando que isso acontece? Se a gente está vivendo num mundo virtual, onde a gente não perdeu essa sensibilidade de olhar as pessoas, de enxergar as pessoas, onde o corre-corre dos nossos dias nos impede de perceber a dor do outro. Às vezes as nossas dificuldades e as nossas lutas diárias nos impedem de olhar a dor do nosso irmão. E quando eu falo irmão, não é só o irmão em Cristo, é também aquele irmão que Jesus quer alcançar, é aquela pessoa que Jesus quer trazer para ele, para esse lugar de irmandade, de reino. Quantas vezes nós deixamos de olhar para as pessoas com esse olhar misericordioso ao ponto de nos compadecermos com elas. E aí a gente está vivendo só de aparência. Eu venho aos cultos aos domingos, eu escuto uma palavra, mas na segunda-feira eu não tomo as atitudes de uma nova criatura que eu deveria tomar. Faz sentido para você? Não, Tiago, eu não sou desse jeito. Amém. Então é só eu que sou assim e a palavra veio só para mim. E sabe, o novo olhar de Cristo, quando a gente se torna uma nova criação, a gente precisa automaticamente olhar para as pessoas não com os filtros que a gente tem nas redes sociais. Porque na rede social tudo é bonito, né? Estava conversando com meu cunhado ontem, na rede social é tudo lindo, maravilhoso. Usa um filtro, melhorou um pouco mais, mas tirou o feed do Instagram, tirou aquilo que as pessoas estão querendo mostrar para que as outras possam ver.
é só misericórdia, irmão. Então, quando a gente tira esse filtro, a gente começa a enxergar a realidade das pessoas. O que esse meu irmão precisa? E eu te desafio a uma aplicação prática. Eu te desafio a você orar ao Senhor, pedir: Pai, me dá o discernimento de quando eu chegar próximo de alguém e essa pessoa estiver passando por uma ou outra necessidade ou uma dificuldade, nem que eu não vá ajudar ela fisicamente ou financeiramente, mas que eu possa ser constrangido pelo amor do Senhor e me leve a orar por ela, e me leve a levá-la ao entendimento que o Senhor pode ajudá-la e que ela vai vencer, e que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que é da tua vontade. Sabe, irmãos, a gente precisa fazer essa nova criatura em nós sair para fora. E aí a gente precisa, segundo aspecto de uma pessoa que recebe um novo coração e que é uma nova criatura e que enxerga as pessoas, é se compadecer com elas. A vera natureza, aquilo que a gente era antes de aceitar Jesus, a gente só está preocupado com o nosso umbigo. A verdade era essa. O outro que se exploda. A gente só está preocupado com o nosso. Se eu tiver que passar em cima de 2, 3, 4, 5 pessoas como um rolo compressor, eu vou passar, porque eu quero alcançar aquilo que eu desejo. Isso é o que o mundo prega. Você precisa avançar, crescer. E se você precisar passar em cima, você passa em cima. Mas evolua, cresça, chega aonde você quer. A gente está preocupado só com nós mesmos. A gente é egoísta. A gente quer tudo para a gente. Só que quando a gente recebe um novo coração, irmão, muda. Ou deveria mudar. Porque se compadecer é alguém que, por muitas vezes, vai fazer algo por outros, pela ordenança do Senhor, ou porque o Senhor comissionou para fazer, e muitas vezes vai nos custar. Muitas vezes vai te custar ajudar outros. Porque você acha que para aquele bom samaritano não custou? A palavra diz que ele derramou óleo, derramou vinho, e ainda pagou para o hospedeiro lá cuidar daquele homem. Custou ou não custou? Compaixão. Algumas vezes, compaixão pelos outros vai te custar tempo, financeiramente, e vai te custar um amor por aquela pessoa que só o Senhor pode derramar sobre você. Isso tudo nos custa. Isso tudo tem que nos envolver, mas a gente não faz por obrigação, a gente não faz por medo, mas a gente faz com alegria, porque é tão bom, é maravilhoso quando a gente vê pessoas se rendendo aos pés de Jesus, e meses ou semanas ou até dias depois, a gente vê pessoas transformadas pelo Senhor. Irmão, não há dinheiro que pague, não há óleo, não há vinho, não há nada que nós possamos fazer que vai nos alegrar mais do que ver uma pessoa sendo transformada pelo Senhor. Irmãos, eu não sei se você está conseguindo entender tudo aquilo que eu estou querendo trazer para você, mas essa sensibilidade que nós devemos ter em compadecer com as outras, é sentir a dor do outro como se fosse nossa. É sentir a dor do outro como se fosse você. É sentir no seu coração a dor do outro, a necessidade do outro, a luta do outro. E a partir dessa necessidade, a partir desse coração aquecido pela presença do Senhor, nós somos levados a um ato de compaixão que às vezes a gente não explica, mas o Senhor é poderoso para fazer e nos ensinar a fazer cada vez mais e mais e mais e mais, porque o nosso coração é tão cheio de Cristo, porque a gente recebeu uma vida nova, nós recebemos algo novo do Senhor que preenche o nosso coração e o nosso íntimo, que a gente não consegue suportar e ficar com aquilo só para mim, não. Esse Jesus não é só para mim. Não é. Eu preciso me compadecer, eu preciso ajudar, eu preciso fazer algo, eu não posso ficar parado.
precisa ser assim. Uma nova criatura que decide ser uma nova criatura todos os dias, ele tem que ter ações práticas de compaixão. Você precisa ter ações práticas de compaixão no seu trabalho, aqueles atribulados que tem lá. Ai, meu Deus. Não sei se é só no meu, irmão, mas tem uns atribulados que eu olho só pela misericórdia do Senhor. Mas eu estou ali para levar a palavra, eu estou ali para levar o Senhor, eu estou ali para falar do amor dEle. E na hora certa, o Senhor vai se manifestar no meio deles. Eu carrego isso no meu coração. Eu carrego isso, Pai, me dá uma oportunidade. Eu só preciso de uma oportunidade. E eu sondo, eu fico sondando, eu fico vendo. Está precisando de alguma coisa? Está passando alguma dificuldade em casa? Irmão, o pescador tem que lançar a isca. A palavra diz que nós somos e nos tornamos pescadores de homens. Pescador pesca alguma coisa sem lançar a isca, a não ser aquele tarrafeiro, né? Quem conhece tarrafa aqui, mas mesmo assim não tem que jogar a isca lá para jogar a tarrafa, porque senão não pega nada. Mas a gente tem que lançar a isca. A gente tem que estimular as pessoas a... Tiago, está difícil hoje. Olha, briguei em casa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E esses dias atrás, Tiago, passando por uma dificuldade lá em casa, eu falei, é mesmo? Nossa, irmão, vem aqui. Posso orar por você? E a gente tem que fazer, irmão. Mas as pessoas precisam reconhecer isso em você todos os dias. Todos os dias você tem que decidir ser uma nova criatura. Para que na hora certa, aquelas pessoas que antes, às vezes te acusavam, apontavam o dedo para você, elas vão chegar em você, ô fulano, eu estou passando por uma dificuldade ali. Eu não creio em Deus não, mas eu creio no Deus que você crê. Porque é desse jeito. As pessoas muitas vezes não acreditam no Senhor, mas elas acreditam no Deus que nós servimos. Elas acreditam que nós temos uma ligação, e nós temos um elo que nos une, que é Jesus. Jesus nos une com o Pai, e por isso que nós temos intimidade com Ele, por isso nós temos o favor merecido, não merecido dEle. Por isso nós temos esse lugar de fala com o Senhor, porque um dia Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou e nós temos acesso ao céu. Nós temos acesso a esse lugar de intimidade, onde só o sacerdote tinha. Onde um homem, uma vez por ano, ia lá e derramava os pecados sobre a arca. Mas hoje não. Eu e você temos esse lugar de acesso ao Pai. E as pessoas reconhecem isso. Então, se compadecer é se colocar à disposição do Senhor para fazer aquilo que outros não querem fazer. A tocar em feridas que outros não querem tocar. A limpar feridas que outros não querem limpar. Ah, Tiago, mas aquela ferida ali está feia, está infeccionada. Irmão, joga óleo, põe vinho, limpa, põe no seu animal e leva para a hospedaria. Ter compaixão, amar o próximo, não é só de palavras. Porque o texto começa ele falando o que ele sabia e o que ele tinha que fazer. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas amar o próximo não é só meu irmão, eu te amo. Mas fica aí com seus problemas que eu estou indo embora. Amar o próximo é amar o próximo em atitudes. Você não precisa nem falar que você ama, uma vez que você tem atitudes de amor, atitudes de compaixão. Você não precisa falar que ama, as suas ações falam por si próprio. E o Senhor nos deu essa capacidade de ter compaixão com as pessoas. E a terceira atitude que nós devemos ter é que nós recebemos novas mãos. Aquele homem, ele se aproxima de quem está necessitado. Ele viu, ele se compadeceu, mas agora ele se aproximou. Não adianta só ver. Entenda aqui, não adianta
só ver e enxergar a dificuldade do outro. Porque muitas vezes a gente vê a dificuldade do próximo, vê ou não vê? A dor do outro, vê ou não vê? Não adianta se compadecer somente. Tiago, o irmão está passando por uma dificuldade. Dificuldade, oh meu Deus. Só compadecer não resolve. Mas se aproximar, assim como Jesus se aproximou de cada um de nós. Irmão, eu não sei se você lembra quando Jesus se aproximou de você. Eu não sei se você ainda sente esse aroma do Senhor quando Ele se aproximou. Se você se lembra desse momento, quando o Senhor se aproximou, quando Ele te alcançou, quando Ele te resgatou. Existe um perfume diferente quando o Senhor se aproxima de nós. Existe uma atmosfera diferente quando Ele chega, quando Ele entra, quando Ele toca. Existe. Então, se aproximar das pessoas revela quem Cristo é e o que Ele fez por nós, quer nos transformar e nos resgatar e nos alcançar, porque para curar precisa se aproximar. Para curar a ferida, precisa limpar a ferida. E a gente não limpa a ferida, no subconsciente. Não, a gente precisa limpar, a ferida precisa ser limpa. A cura precisa entrar na vida das pessoas. O óleo precisa ser derramado, o vinho precisa ser derramado. As pessoas precisam ser enfaixadas. E a gente precisa sair desse nosso conforto e não se compadecer com as pessoas, mas também não se aproximar do necessitado. Tiago, aquela pessoa lá do meu trabalho está passando por uma dificuldade, mas eu tenho até medo de chegar perto. Irmão, vai na fé. O Senhor é com você. Faz aquilo que homem algum poderia fazer, mas aquilo que só o Senhor pode fazer, que é levar a palavra de conhecimento, levar uma palavra de sabedoria, levar o amor do Senhor para aquela pessoa. A gente precisa sair do nosso conforto diário de leitura da palavra somente, mas aplicar a palavra. De nada adianta, aquele homem, esse sacerdote, esse mestre da lei, a palavra diz que ele era um mestre da lei, irmão. Você sabe o que é um mestre da lei? É um homem que medita na palavra dia e noite, que conhece ela de trás para frente, de frente para trás. Você fala o versículo, ele você vai pensar e ele já sabe. É esse homem, é o mestre da lei. E Jesus está ensinando um mestre da lei que conhece a palavra, que sabe como ela é, sabe o que tem que fazer, mas não o faz. Sabe, irmãos, a gente precisa conhecer a palavra, verdadeiramente, essa palavra que transforma. Mas ela precisa nos transformar para que outros sejam transformados e alcançados. Porque de nada adianta eu só absorver conhecimento e eu não exercer e aplicar esse conhecimento todos os dias da minha vida. Nova criatura, todos os dias. Não só naquele dia que eu conheci Jesus, mas todos os dias. Decida ser uma nova criatura. Todos os dias, decida ter o olhar do Senhor para as pessoas. Todos os dias, decida ter compaixão para as pessoas. Todos os dias, decida se compadecer e se aproximar das pessoas. Todos os dias. João capítulo 14, versículo 21, vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Quem recebe os mandamentos, quem guarda ele, quem faz e quem obedece esses mandamentos, a palavra diz que esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A obediência ao Senhor nos revela quem o Pai é verdadeiramente. Quanto mais você faz, quanto mais você se compadece,
Quanto mais você enxerga as pessoas, mais o Senhor vai se revelar a você de quem Ele é. Você só vai conseguir enxergar o Senhor e ter a revelação verdadeira de quem Ele é quando você continuar e costumeiramente se entregar para o próximo, ajudar o próximo, se compadecer com o próximo, olhar para o próximo. Isso precisa ser algo de costume na nossa vida. Sabe, esses dias atrás o Tom Sampaio estava aqui e eu fui acompanhar ele, o pastor, numa igreja, amiga nossa. E é tão gratificante quando a gente vê alguém que é aquilo que prega verdadeiramente, não somente aqui, mas aonde ele está. Irmãos, vocês não têm noção. Eu falei assim, pai, eu quero esse amor pelas pessoas. Me dá essa visão de se compadecer com o próximo, de ter uma palavra de sabedoria. Porque a palavra diz que quem o ama, mais o Senhor se revela. E o homem, a gente estava numa mesa de jantar, e do nada ele começou a rir. Uhul! Gente, ele é daquele jeito. É impressionante. E do nada ele começou a rir sozinho na mesa. Do nada. Aí o pastor, o pastor Santos só olhou para mim e falou assim, Irmãos, chegou um homem, e ele começou a conversar com um homem, assim, coisa muito, muito simples, muito, muito rasa, sem se aprofundar muito. Mas do nada ele mudou. Ele já entrou na vida do homem com a palavra de sabedoria. Porque ele enxergou, ele se compadeceu, mas ele foi até aquele próximo. Sabe, o Senhor tem que nos transformar por inteiro como novas criaturas, para que nós possamos enxergar as pessoas, porque às vezes um sorriso não revela aquilo que aquela pessoa é, ou aquilo que aquela pessoa está passando. Às vezes nós chegamos até pessoas, até mesmo na igreja, e o irmão, está tudo bem, mas em casa está um desespero. Sabe, irmãos, a gente precisa ser esse corpo de Cristo, literalmente, não só dentro da igreja, mas aonde a gente estiver. Aonde você estiver, o Senhor vai falar com você e vai revelar coisas a você para pessoas serem transformadas, alcançadas e tocadas pelo poder do Espírito Santo. Porque esse é o que me ama, aquele que obedece. Não basta ver, não basta ter compaixão, precisa obedecer o Senhor. Precisamos ir. E a gente fala sobre missões e arrecada para missões. Nós somos uma igreja que investe em missões. Não porque a gente acha que o mundo inteiro precisa ser alcançado, não só isso, mas a gente crê que o Senhor levantou uma igreja nesse local, nessa nação, nesse tempo, para levantar homens, mulheres, jovens, crianças, casais, para serem missionários aonde quer que eles vão. Na Inglaterra, na Tailândia, na França, na Espanha, não importa, em Portugal, em Braga, em Vila Verde, você vai ser um missionário lá, você precisa ser essa pessoa que leva a palavra do Senhor aonde quer que você vá. Você precisa carregar isso no seu coração, você precisa carregar isso com firmeza todos os dias, e você precisa usar isso ao seu favor. Mas quem que é você na estrada? Quem é você na estrada? Eu não vou nem pedir para você perguntar para o irmão do lado. Mas quem é você nessa estrada? Lembro de uma música lá do Goiás, lá do antigamente. Toda vez eu falo, meu irmão, é impressionante. Nessa longa estrada da vida. Só os mais antigos vão lembrar. Quem é você nessa estrada? Você é alguém que está caído e precisa ser ajudado? Você é alguém que vê, até de vez em quando até se compadece,
mas atravessa para o outro lado da estrada porque você não quer se misturar. Ah, não me misturo não com essa gente aí. É igual aquele rapaz aqui do Chave, não me misturo com essa gentalha. Ou você é o bom samaritano? Quem é você? E essa pergunta ela vai ficar remoendo na sua cabeça durante essa semana. E você vai precisar tomar algumas atitudes para ser uma nova criatura todo dia. E eu espero que semana que vem você chegue em mim e fale assim, Tiago, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, eu sei, irmão, fala aí. Eu só quero ouvir. Eu me compadeci, eu vi, eu enxerguei, mas eu fui até, eu orei, eu fiz. Porque o Senhor me levou para esse lugar. Esse é o desejo do meu coração. Ver pessoas transformadas ao ponto de saírem da porta dessa igreja para fora e impactarem essa nação, essa geração com o amor do Senhor. Porque tem gente aí fora, irmão, que só está esperando uma palavra de sabedoria, só está esperando uma oração, só está esperando Jesus chegar nela. E você vai ser essa porta para Jesus chegar nessas pessoas. Você recebe isso? Então não deixe de fazer aquilo que o Senhor te comissionou para fazer. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, foi o texto que a gente iniciou. A gente é nova criatura em Cristo. Se alguém em Cristo é uma nova criação, as coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Sabe, irmãos, eu era um homem, um jovem muito tímido. Muito. Nossa, para mim falar na frente da escola dos alunos, era uma luta. Apresentar trabalho, esquece, pai. Eu era sempre o último recurso do grupo. Não tinha um grupo de estudo, de trabalho? Eu era o último. Senão falando, vai você. Até um mudo ia na minha frente. Vocês estão rindo? Irmão, é verdade. Minha mãe já foi embora, então você podia perguntar para ela. Eu não falava na escola, eu não me relacionava com as pessoas. E até os 20 e poucos anos antes de eu aceitar Jesus, eu era desse jeito. Eu era uma pessoa muito fechada, muito introvertida. Mas quando Jesus me alcançou, irmão, eu passei a rir pelas paredes. A sorrir. Mas por que você está sorrindo, Tiago? Está tudo desmoronando, não interessa. Jesus está comigo. A gente precisa carregar essa nova criatura que nos transformou e que coisas novas se fizeram todos os dias e deixar aquela face carrancuda. Irmão, se alguma coisa está difícil para você, não adianta você fechar a cara, não adianta você reclamar, não adianta você desesperar. Busque o Senhor, Ele vai te dar direção, discernimento e conhecimento para você vencer. A cara feia não resolve. Como é que o pai da gente falava? Cara feia para mim é o quê? É fome, irmão. Está com fome? Cara feia é fome. De vez em quando dá vontade da gente chegar para os crentes e dizer, cara feia é fome. Está com fome? Vem aqui, vou te dar de comer. A palavra. Vamos ler a Bíblia. Quem somos nós nessa estrada? Você precisa se perguntar isso todo dia de manhã. A hora que você levantar, se acordar. Pai, quem é que o Senhor vai colocar na minha vida hoje? Você já fez essa oração de manhã, cedo? Pai, quem o Senhor quer que eu fale do Senhor ou eu manifeste do Senhor hoje? Porque o Senhor tem desejo de alcançar pessoas e Ele vai te usar para isso. Só que você já se perguntou, Pai, quem é o Senhor? Quem que o Senhor quer que eu alcance para o Senhor hoje, ou que eu fale do Senhor hoje, ou que eu ore hoje? Irmão, o Senhor vai revelar para você coisas que só o Senhor tem na vida de pessoas. E você vai chegar e quando você começar a falar, vai ser algo natural. Nós passamos aí por 3 dias sendo aperfeiçoados nos dons do Espírito. E eu espero que quem esteve aqui presente nesses dias, ou até mesmo naquele domingo que o Tom pregou, possa manifestar o reino do Senhor aonde quer que você vá, sendo um bom samaritano,
sendo alguém que reconheceu que é uma nova criatura. Pede para os meninos subir para mim. Então não adianta a gente declarar da boca para fora, apenas com os lábios, que a gente é uma nova criatura, se a gente continua tendo ações e atitudes como aquele sacerdote e como aquele levita que Jesus falou. Não se olhando para o próximo, não se compadecendo. De nada adianta, 2 Coríntios 5,17, se eu não tive uma vida transformada pelo Senhor. De nada adianta, 2 Coríntios 17, se ações práticas na minha vida não acontecerem. Sabe? Uma nova criação manifesta aquilo que se torna sendo uma extensão do braço do Senhor. Nós somos a extensão do amor do Senhor. Você já parou para perceber isso? Que você é uma extensão do braço dele? Você é uma extensão da voz dele? Você é uma extensão do poder dele nessa terra? Você é. Só que está tudo guardado dentro de você. Você não está exercitando isso. Então, daqui para frente, seja ousado na palavra do Senhor. Assim como Pedro. Assim como aquele homem que foi cheio do Espírito Santo depois do Pentecostes. E ele saiu e cheio da palavra do Senhor. Ele pregou e milhares de pessoas se converteram. Cheio da palavra, ousado no Senhor. Seja ousado. Deixa a timidez do lado. O Senhor faz coisas novas todos os dias. Sorria mais. Se alegre mais. Ah, Tiago, está difícil. Eu sei que está difícil, irmão. Está difícil para todo mundo. Mas de que adianta, igual eu disse, a gente fechar a cara, a gente murmurar, a gente reclamar? De que vai adiantar? O problema vai ser resolvido? Não. Então, se compadeça, olhe para as pessoas, mas sorria, seja alegre, também com as suas dificuldades, com as suas limitações. Vai e faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Eu queria te pedir para você ficar de pé. Sabe, esse texto do bom samaritano, Jesus encerra com a seguinte frase: vai e faça tu mesmo. Vai e faça você mesmo. Cumpra isso. E a palavra para mim e para você hoje é: vai e faça você. Se compadece, olhe, enxergue, ajude, não só de palavras, ame não só de palavras, mas ame com amor, com abraço, com afego, ame com ações, com atitudes. Eu oro para uma igreja que vai manifestar o reino do Senhor aonde quer que eles estejam. E eu creio que aqui no nosso meio, o Senhor vai usar homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Irmão, não vai faltar para ninguém essa ousadia do Senhor. Porque Ele é poderoso para derramar uma porção dobrada sobre nós. Óleo de alegria, vestes novas. Ser uma nova criatura nos exige ser novas pessoas nas nossas ações e atitudes. Aleluia, Pai.